Bezerra Hashem, mais uma vez, né? Mais um treinamento, mais um vídeo. Então, nesse vídeo aqui vamos abordar o assunto, o artigo em hebraico. Uma vez que nós já temos teoria suficiente para entrar nesse assunto, que nós adquirimos no conhecimento anterior de vogais breves, longas, sílabas e o próprio Dagesh forte e o Dagesh lene também. Então, vamos começar aqui com esse importante item, artigo. No uso do artigo em hebraico, só aparece o artigo definido. E na ausência do artigo definido, fica implícito, então, o artigo indefinido. Não existe artigo de colocar um artigo indefinido no hebraico. Essa omissão do definido já estabelece a existência do indefinido. Então, definido ausente, indefinido presente. Então, vamos ver algumas palavras aqui. Haver, que significa amigo, é um amigo. Bait, casa, uma casa. Etzim, umas árvores. Hatulim, uns gatos. Então, como não temos o artigo, então essa é a forma de tradução, de entendimento acerca do objeto, tá? Então é um artigo indefinido, já está aí. Agora, os artigos definidos, como são usados em hebraico? Os artigos definidos são para todas as linguagens, indistintamente o a, os e as, quer dizer, o singular e o plural do artigo. No hebraico, o artigo aparece por meio da consoante re, ou rei, e de acordo com as regras gramaticais será vocalizado. Primeira regra: o artigo vai aparecer vocalizado pela vogal patar, né? E a primeira letra do substantivo ao qual o artigo está se unindo recebe um dagesh forte. A segunda regra, nós vamos primeiro mostrar as regras, depois uma aplicação prática de cada uma. A segunda regra é vocalizado por kamates. Então, se o artigo vem acompanhado das três consoantes, Aleph, Yud e Resh, então vai usar kamates, que é a segunda maneira de se representar um artigo. Nós vamos mostrar também. Essas letras, esses consoantes é que vão suceder o artigo. A terceira regra diz o seguinte: se o artigo vem acompanhado das guturais re, het ou rain, o artigo vai ser vocalizado por segol, né? Aí estão então as guturais que vêm acompanhadas de kametes, que é ha, ha, a, e, a. São as três guturais, todas elas acompanhadas de kamates. Então, o artigo que vai ser usado, né, nas palavras que essas guturais seja a primeira do objeto, então vai ser essa vocalizada por segol. É a terceira regra, né? A quarta regra usa patar, porém não vai ser aplicado o dagesh, né, na primeira letra do substantivo. Se o artigo inicia com as consoantes het, re, com mem e yod com shuvá, que nem aqui, ó, yod com shuvá, mem com shuvá e het e re. Então, essa daí vai usar patar, mas não como é usada na primeira regra. Bom, isso aí não é fácil de entender só falando isso. Então vamos ver na prática como funciona essas regras, como funciona. Segundo quadro aqui, tem algumas observações, né? Observe-se que essa daqui vai mostrar já a primeira do patar, tá? Com um dagesh forte. Então, observe-se que o artigo une-se ao substantivo formando uma só palavra. Bem, ele não fica separado da palavra, como aqui, né?
acho que no inglês também, no hebraico ele une formando uma única palavra. O artigo mais o substantivo formam uma única palavra. Então comecemos pela forma, essa primeira fórmula do artigo vocalizado por patar, né? E a exigência de um dagesh na primeira consoante do substantivo, né? Nós já vimos isso no estudo das vogais breves e do dagesh, né? Por força das regras gramaticais, um dagesh forte será aplicado na primeira consoante do substantivo ao qual o artigo se uniu, porque patar é uma vogal breve. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vou analisar primeiro as palavras soltas. Melech, que é rei, né? Bait, que é casa, e coração, que é leve. Agora vamos ver em cada caso. Aplicando em Melech o artigo vocalizado com patar, uma vez que é a vogal breve, ela força um dagesh aqui. Então esse é um dagesh forte. A Melech, que é isso? É o rei. Porque agora o artigo foi anexado. Antes era só Melech, um rei. Agora é o rei. Então esse é o efeito do artigo. Na de baixo. Era bait, casa. Agora quando une o arquivo vai ser rabait. Aqui tem uma coisa, uma pequena diferença, mas nós já vimos isso, né? Porque esse dagesh aqui, ó, essa palavra, mesmo que ela esteja sem o artigo, ela já traz um dagesh lene. Isso é um dagesh que já faz parte da palavra. A palavra é escrita assim, é com beit, um bait. Quando ele chega aqui, que nós colocamos o artigo vocalizado com patar, né? Apesar de ser um dagesh lene, quando a palavra está solta, nesse caso aqui, ele vai ser considerado um dagesh forte, porque a regra gramatical é aplicada aqui. A terceira palavra, então, ela já é mais simples de ver as coisas, né? Que é idêntica à outra lá, em termos de funções, né? De regras gramaticais. Então é lev significa coração, aplicando o artigo com patar, o que acontece? O lambda é dobrado, recebe um dagesh e fica o coração. Então, ele só mudou aqui o coração, que é essa partícula que está aqui, ó, o, é exatamente esse aqui. Você observa que ele não muda. Ela é sempre ha, né? Mas aqui para tradução você tem que traduzir. Por quê? Outra. Essa língua portuguesa é outra. Então aqui seria um rei, uma casa, um coração. Agora com colocando o artigo, fica o rei, a casa, o coração. Ficaria Amelech, tá vendo? Amelech, Abait, Alev. No hebraico, Bait é Zahar, né? Masculino. Veja que não muda. Isso que eu gostaria que a pessoa soubesse, né? Que não tem nada a ver, porque lá é assim que se usa o artigo. Evidentemente, tem outras vocalizações também que nós vamos ver aqui durante o desenvolvimento desse treinamento. Então, esse é o primeiro caso lá do patar e o dagesh, forte. Bom, isso que eu já falei aqui, né? Vocês observaram que originalmente as letras não estavam marcadas, mas depois então foram marcadas pela presença do artigo. Muito bem. Isso aí se deve à presença da vogal breve, patar, né? Muito bem. Aquela explicação também da palavra bait, a primeira consoante já possui um dagesh brando, é o lene. Portanto, a grafia não se altera. Contudo, por força de regras gramaticais, é considerado um dagesh forte aqui. É uma regra. Outra coisa, independentemente da palavra ser zahar, nekevá ou estar no plural, o artigo manterá o mesmo formato. Então aqui, usando as mesmas palavras. Só que agora eu vou colocar feminino, nekevá, e também rabim rabot, plural, né? Plural rabim é de palavras zahar, rabot de palavras nekevá. Então o rei, a malach, isso nós já deduzimos daqui. A rainha, a malchá.
Observe que ele continua a, né? Os reis. Então vamos ver agora os reis. Amelachim, porque Zahar, a terminação do plural vai para in, né? As rainhas, como era a desinência feminina, ele foi para ot, né? Nós sabemos que existe esse plural feminino para ot. Amalchot. Amalchot. Não mudou. Pode ver, não mudou. O artigo continua do mesmo jeito. Tanto faz para a palavra Zahar Nekevá, como também para masculino e feminino. Evidentemente, existem outras vocalizações para os artigos, mas para outras situações gramaticais. Próximo aqui. Agora aqui vamos entrar na outra regra, né? Como o artigo se comporta diante dessas consoantes, o Aleph, o Rain e o Resh, tá? Por quê? Essas letras que são especiais, essas são guturais, né? Nós sabemos disso. Então, nesses casos aqui, ó, o artigo vai ser vocalizado por kamates e não há aplicação de dagesh. Só a aplicação de dagesh no caso de patar. Então vamos lá. Alguns exemplos. O testemunho, ha'edut. Olha lá, ha'edut. Olha o Rain aqui. O Rain está aqui, entendeu? Ele não sofre. Outra aqui, ha'er. A cidade, ha'er. Ha'ish. Ha'ish, o homem, é o Aleph, né? Ha'emuná. Ha'emuná. Ha'emuná, então, a fé, fidelidade, né? Harishon, Harishon, o primeiro. Harosh, Harosh, a cabeça. Então, veja só, o testemunho aqui no português, você observou uma flexão, né? A, O. Aqui não, aqui é tudo A. Assim como no patar, aqui também foi A. Existem outras formas ainda que não vou mostrar aqui na frente, né? Então, Ha'edut, Ha'ir, Ha'ish, Ha'emuná, Ha'rishon, Ha'rosh. Então, estão aí essa aplicação, como funciona diante dessas guturais aí. Agora vamos aqui embaixo. Próximo. Agora, essa regra aqui, realmente, ela é, no meu ponto de vista, né? Ela aparenta ser um pouquinho mais complicada do que as outras, pois exige que antes de um rei ou o Rain vocalizado com kamates, o artigo seja vocalizado por segol. Então o que nós estamos vendo aqui? Duas guturais sendo vocalizadas por kamates. Aí o artigo tem que ser vocalizado por segol. Também aqui não há problema nenhum em colocar dagesh na primeira consoante do substantivo. Então vamos ver lá como se leria isso. Harim, a palavra harim, vem de hara. Harim é rabim de montes, montanhas. Então escreve os montes, reharim. Reharim são os montes. E a multidão, Ramon, então Rehamon. Rehamon, multidão. Tá vendo? O amigo, Rehaver. Rehaver, o amigo. Reharim, as cidades, né? Rehaver, o amigo. Reharim, as cidades. Rehanan, Hanan é a nuvem. Anam é nuvem, então Rehanan. Então observe que está sendo cumprido o critério, né? É diante do rei, como foi previsto aqui, né? Essas palavras já começavam com kamates, harim, hamun, haver, harim de cidades, né? Ali é harim de montes, então aqui harim de cidades, uma começa com rei, a outra com rai.
Então, Rehanam, né? Todas essas aqui, ó, Hanam e Avon, elas começam sempre com kamates nessas duas. Então essa é a regra que já foi aí demonstrada, né? Em casos onde o kamax é acentuado, outra regra agora, né? Em caso onde aquela era com aquelas letras e essa daqui, então em caso onde o kamates é acentuado, o artigo receberá kamates também. Ou seja, a primeira palavra tendo kamates acentuada, também a primeira é acentuada. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é monossílaba, monossilábico. Vamos lá. Har. Har é monte. Ahar. Hag. Hag é festa. Ahag. Aqui é o povo. Ha'am. Então já falou. Ha'am. Aqui é a nuvem. Hav. Hav. Então Ha'av. Ha'av, a nuvem. Então, é isso daí. Observar que quando ele começa quando a palavra começa com essas letras, ou seja, o Rain, ou então esse, o Kamatsu, né? Quer dizer, o artigo vai receber o Kamatsu. É uma regra constante da página anterior, né? Observa que é com essas guturais aqui, ó. É o Rain e o Het, e o Rei. O Rain e o Rei. Então, se eles estiverem nessa condição aqui, ó, sendo vocalizados por kamates no início da palavra, que nem que Hag, Har, Hag, Am, Av, todas essas aqui, então elas são, quando colocar artigo, o artigo tem que vir com kamates. Regra da vocalização por ser igual. Nós já vimos uma passada, né? Agora, só que aqui é para palavras polissílabas. Aqui é para palavras monossilábicas, né? Monossílabas. Aqui são para palavras polissílabas, que iniciam da mesma forma dessas. Tem mais do que uma sílaba. E inicia com kamates, rei kamates, ou rain kamates, ou uma gutural. Então, o que vai acontecer com essa palavra? Aqui, ó. Rehatzer é o pátio. Rehadash, o novo. Rehacham, o sábio. Rehalav, o leite. Observe que todas essas regras vieram se desenvolvendo desde que nós começamos a estudar as guturais. A implicação, a vocalização do artigo definido diante de palavras cuja primeira consoante é uma gutural, essas guturais que nós apontamos, Re, Ain, Het e também o Aleph. Continuando, né? Tem mais alguns detalhes. Muito bem, isso aqui é uma repetição daquilo que nós fizemos e tem uma outra regra aqui que nós vamos explorar agora. Então, por força das mesmas regras gramaticais, essas consoantes aqui, que são essas, o Aleph, o Rei, o Het, o Rain e o Resh, não suportam. Isso aqui nós já fizemos nos quadros anteriores, aí os senhores já observaram como funciona. Vamos agora ver como funciona essa daqui que eu deixei para esse caso aqui. E é nesse caso aqui também que o artigo vai usar novamente na sua vocalização o que? O patar, que é uma vogal breve. Só que tem um detalhe. Ele não vai produzir, como fala, da gesh, forte, né? Nesse caso aqui, que nós já pegamos das guturais, então isso daí nós já sabemos que não vai mesmo, porque essas guturais não podem ser dobradas. Elas não podem nunca ser dobradas, elas são imunes a qualquer tipo de ação, né? Não recebem dags de forma nenhuma. Isso aí nós estamos falando desde quando começamos a falar de sílabas, né? Então vamos ver aqui. Ver esse caso específico aqui. A palavra começa de um shivá, né? Antes de um iod. Olha lá.
com Sheva. Pois Iod com Sheva, segundo as regras gramaticais do hebraico, não aceita Dagesh. Não se pode colocar Dagesh num Iod que venha vocalizado por Sheva. Então vamos ver como funciona aqui. Os exemplos. Hayeshua, a salvação. Olha ele aqui. O artigo está vocalizado com Patar. O próximo aqui é um Yud com Sheva. Então ele não recebe. Essa regra aí. Hayeladim, as crianças ou os meninos, né? A mesma coisa observada, é o patar, mas só que ele não vai por causa da regra. Hayerida, então a unidade, né? Também olha aqui. Então nós temos 3 exemplos aqui de palavras que essa regra abrange, né? E que essa vocalização por patar não vale para ela. Agora outras guturais. A halachá, a lei judaica. Ha-eichal, o santuário. Ha-roshech, as trevas. Ha-hesed, a misericórdia. Então, como nós já citamos no estudo das vogais, essas foram então as regras implementadas pelos Masortim. A nós não compete, não nos compete discutir se não aplicar as regras. Porque o que os Masortim fizeram? Eles trataram de pegar o hebraico, como era falado, sem vogais escritas, mas vogais faladas. Aí tinha que falar, não tem jeito. Nenhuma articulação vai acontecer somente baseada em consoantes. É claro, consoante pode suprir uma série de coisas, mas vogais é uma coisa universal, em todo lugar é a mesma coisa. Então, eles criaram esse sistema para facilitar, para que as pessoas pudessem identificar, através da notação, o que realmente já existia ali, como regra, né? Então, antes de ter a regra, né, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver um exemplo, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver. Aqui nesse caso, antes de ter a regra, né, quando ele ia falar o pátio, né, ele já falava Rehatzer. Então hoje, depois ele colocou os Nekudot, os sinais aqui, para ensinar as pessoas que não viviam no hebraico, por que razão que eles falavam Rehatzer, Rehadash, Rehacham, Rehalav. Por que eles falavam isso? Então, por que essas palavras eram ditas assim? Porque existe uma regra no hebraico que é assim. Como ninguém conhecia, como não havia notação, só mesmo quem fazia parte daquele diálogo diário, ou seja, falando hebraico, ouvindo, discutindo, conversando, é que sabia as palavras, né? E aí então a ocorrência do Nikudot para mostrar que ali existe uma diferença, que nem esse aqui. Har, Hag, Am, Av. Quer dizer, ele quer mostrar aqui que nesse caso dessas palavras aqui seria Ha'av, Ahav, Ha'am, Ha'av. Entendeu? Por quê? Por que não pode ser assim? É que a palavra já era dita dessa forma. Ele só agora colocou isso aí para mostrar para vocês, que não falavam hebraico, para quem não conhecia hebraico, que essas palavras tinham que ser faladas com essa tonalidade. Então o Nikudot é um auxílio para entender a regra, e não é ele que dita a regra.